dia, boa tarde, boa noite, caro estudante. Eu sou Carlos Lemos, da Coordenação de Estágio e Egresso do IFTM Campus Patos de Minas, e vamos dar continuidade à nossa discussão sobre estágio. Nós iremos falar agora sobre as modalidades de estágio. Lembre sempre que, qualquer dúvida, acesse o nosso portal www.iftm.edu.br/Patos de Minas/estágio, que vocês terão essas informações e várias outras a respeito deste tema. Toda essa apresentação foi feita em cima da Resolução 22/2011, de 29 de março de 2011. Sempre que houver uma outra resolução mais nova, é bom que você se atenha a ela. No IFTM, nós temos algumas modalidades de estágio. A primeira delas é o estágio obrigatório. No estágio obrigatório, você pode, inclusive, fazer o aproveitamento de estágio, como, por exemplo, o aproveitamento de atividades profissionais que você exerça na área afim do seu estágio, ou também, desde que, claro, previsto no projeto pedagógico do seu curso, o aproveitamento de horas de atividades de extensão, de monitorias ou de iniciação científica. A outra modalidade de estágio, além do obrigatório, é a do não obrigatório. Vamos falar, então, do estágio obrigatório. Aqui você pode acompanhar, através desse diagrama, todos os passos que o estudante, os outros atores, desempenham e têm que desempenhar para a boa execução, digamos assim, do estágio. O estágio inicia-se com a busca pela empresa por parte do estudante. Essa empresa, aonde ele vai estagiar, nós a denominamos concedente. Muitas vezes é interessante que esse estudante apresente à empresa uma carta de apresentação. Muitas empresas, inclusive, exigem isso. Se for necessário, então, nós forneceremos essa carta, que ela possui algumas informações básicas, como, por exemplo, o estudante matriculado regularmente num determinado ano e período, num determinado curso que o estudante ele realiza, no nosso campus, o IFTM Patos de Minas. Além disso, também, o estudante está apto para a realização de estágio obrigatório. Se necessária, essa carta de apresentação do estudante será enviada pelo coordenador de seu curso, porque quem vai dizer se o estudante está ou não apto a realizar o estágio é o coordenador de curso. Aqui nós temos um modelo básico, dessa carta de apresentação, que vocês podem, então, encontrar junto à coordenação do respectivo curso. O estudante, então, apresenta à coordenação de curso o requerimento de estágio. É interessante que o estudante mantenha sempre o seu coordenador de curso a par dos seus passos, vamos dizer assim. Como que é esse requerimento? Ele é bastante simples, tem um campo para a identificação do estudante, um campo para a identificação da concedente de estágio, e o estagiário ele conversa com o seu coordenador e pede então para que ele defira ou indefira, vamos dizer assim. O requerimento, então, vocês estão observando, ele é bem simples. Tem uma outra parte dele, que é o parecer do requerimento de estágio, que vocês vão observar. Ele é feito tanto pelo coordenador de curso, como também pelo professor orientador designado para tal. Aqui nós temos o parecer, ele vem na parte final do requerimento de estágio obrigatório, onde o professor orientador e o coordenador de curso colocam se ele está apto ou inapto para realizar o estágio obrigatório e, caso ele esteja inapto, justificar a situação. Então, se ele está inapto, ele retorna e busca outra empresa, aguarda o tempo, enfim, vai depender de qual a razão, qual a justificativa que ele não está apto a realizar. Já se ele estiver apto, ele vai procurar a empresa, vai procurar o seu professor orientador, os quais irão auxiliá-los na criação do plano de estágio. O plano de estágio também, vocês podem observar, é bastante simples. Tem um campo para a identificação do estagiário, um campo para a identificação do agente de integração, caso ele exista, um campo para a identificação do supervisor de estágio, um campo para a identificação do professor orientador. Por fim, os dados sobre o estágio em si, os objetivos desse estágio, as atividades a serem realizadas e a data e a assinatura tanto do supervisor na concedente, representando então a empresa,
o professor orientador, representante o IFTM, e o estagiário, além também, é claro, caso exista, o agente de integração de estágio. Esse documento do plano de estágio ele é anexado ao requerimento de estágio. É importante observar que todos esses campos eles devem ser assinados por extenso ou, se for uma rúbrica, com a utilização de um carimbo que permita ou escrita, enfim, em forma legível, que permita a identificação daquela assinatura, de quem foi a pessoa, qual o ator que assinou esse documento. A partir daí, então, o estudante ele procura a coordenação de estágio e egresso para a criação da pasta do estagiário. Essa pasta do estagiário é que vai acompanhá-lo, que vai registrar todos os passos desse estagiário. Além disso, vai haver também uma série de outros documentos importantes guardadas nessa pasta. Quais são os documentos? O requerimento de estágio, que nós já comentamos, a carta de apresentação, caso ela exista, cadastro de concedente, o plano de estágio em 3 vias, isso é muito importante, porque uma fica com a coordenação de estágio e egressos, outra fica com o estudante que for estagiar e a outra fica com a empresa. O cadastro da concedente, que tem dados básicos sobre a mesma, o plano de estágio em 3 vias, a declaração de matrícula, a cópia de RG e CPF do estagiário, a cópia de comprovante de residência atualizado do estagiário e o termo de compromisso em 3 vias. Todos esses documentos vocês encontram modelo no site. A declaração de matrícula o aluno pode pegar junto ao CRCA e o termo de compromisso, que aqui vocês observam, o aluno ele pode encaminhar uma solicitação a qualquer momento à coordenação de estágio e egresso através do e-mail estágio.egressos.ptm@iftm.edu.br e se esse modelo atender a empresa, basta assinar, coletar as assinaturas e pronto. Caso contrário, o estudante encaminha para a empresa vai avaliar, irá fazer as sugestões, essas sugestões serão retornadas, nós encaminharemos para o setor jurídico da reitoria, onde será avaliada e, deferido, o termo de compromisso será assinado pelas partes. Então, uma vez criada essa pasta do estagiário, que contém todos esses dados, e é interessante observar que esses documentos acima, uma vez preenchidos, vocês podem deixar ou na coordenação de estágios e egressos, na pessoa do coordenador de estágio, ou no NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, na pessoa do representante dele, ou na coordenação de registro e controle acadêmico, CRCA, ou ainda no CAI. Deixado com essa pessoa irá colocar esses documentos na pasta de estágio e o estudante envia um e-mail para estágio.egressos.ptm@iftm.edu.br dizendo que foram deixados os documentos com determinada pessoa. É muito importante que vocês identifiquem nome, núcleo dos acima mencionados e pedindo para que o coordenador de estágio confira ver se esses documentos foram realmente recebidos. Uma vez recebido o e-mail, está ótimo, a pasta está criada. Se for diretamente com o coordenador de estágio, ótimo, também a pasta já estará criada. E aí, agora sim, o estudante ele torna-se estagiário. Então, criada a pasta de estágio, assinados os termos de compromisso, é que o estagiário poderá iniciar na empresa concedente o estágio. E agora inicia-se outra fase, que é a fase de acompanhamento. Muito importante que dentro da empresa concedente deverá ter a pessoa que irá supervisionar o estagiário. Nós já comentamos isso anteriormente. Além disso, a concedente deve manter de posse as seguintes cópias: termo de compromisso de estágio, plano de estágio e controle de frequência de estágio. Por quê? Isto, no caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, esses documentos provarão a inexistência de vínculo empregatício entre estagiário e empresa. Então, durante o acompanhamento, algumas ações vão te auxiliar muito na realização do estágio. Uma delas é que você registre sempre as atividades diárias. O que você fez esse dia? Isso vai te auxiliar muito quando da realização do relatório final. Outra boa prática é o envio de relatos das atividades ou ocorrências durante seu estágio ao seu professor orientador. Agora, essa não é uma sugestão, é uma obrigação. Há a obrigação de você
ter na sua empresa, na concedente, onde você estagiará, um formulário de controle de frequências. Este formulário tem esse aspecto bastante simples também, onde você coloca no primeiro campo seus dados, os dados da empresa, e aqui a cada dia você coloca o total diário, né? No dia 1º de junho eu fiz 4 horas. Você coloca e assina. No dia 2 de junho eu não tive estágio, então você não vai colocar nada. E assim sucessivamente, fechou a ficha do mês, assina essa ficha, calcula a carga horária mensal, né? Faz o resumo das atividades desenvolvidas durante esse mês. É interessante que isso também vai te auxiliar bastante na sua confecção do seu relatório de estágio. Por fim, assina-se o supervisor de estágio da concedente e o professor orientador. Terminou então o seu estágio em si, fim do período de estágio na concedente. Paralelo a isso, o que você tem que fazer? Você tem que pedir ao seu supervisor de estágio, ao supervisor de estágio na concedente, que ele faça uma avaliação. Essa avaliação é bastante sucinta, ele vai identificar o estagiário, os dados da concedente e os itens avaliados, irá fazê-lo, colocar aqui um dado conceito, assiná-lo, datá-lo e assiná-lo. A outra avaliação é a avaliação do estágio pelo próprio estagiário. Isso aqui é muito importante para que nós saibamos qual a visão do aluno, qual a visão do estudante sobre aquela empresa e sobre todo o processo de estágio até então desenvolvido. São 17 perguntas nessa versão, sendo que a última, que são as sugestões para a coordenação de curso, essa é facultativa. Todas as outras não são facultativas, são obrigatórias que eles se respondam. E outras versões dessa avaliação de estágio pelo estagiário podem ser criadas sempre a contento da coordenação de estágio e da coordenação de curso, em consonância com os interesses tanto das empresas concedentes, como também do IFTM e principalmente do estagiário, para que essa experiência seja uma experiência produtiva para ele. Terminada essa fase, nós vamos para a fase final do estágio, aonde é feita a elaboração do relatório de estágio e observem bem o que diz a resolução. O relatório final deverá ser elaborado de acordo com as recomendações contidas na norma de elaboração de relatório de estágio do IFTM. Então, existe uma norma para isso, viu, gente? É importante que vocês observem. E entregue a coordenação de estágio em até 45 dias após a finalização do estágio. Ou seja, você terminou seu estágio hoje. Você tem 45 dias para terminar o seu relatório de estágio. É interessante que, se você faça aqueles acompanhamentos que nós falamos, que se você fizer aquela fase do acompanhamento, seu relatório de estágio já está praticamente pronto. E, após a finalização, você tem que entregar isso em até 45 dias após a finalização do estágio e, no mínimo, 10 dias antes da apresentação oral. Por que disso? Porque a partir da entrega, é feita a marcação da sua apresentação oral e esses 10 dias são os 10 dias necessários para encaminhar as cópias do seu relatório para que os avaliadores possam avaliá-las. Aqui nós temos um modelo de relatório de estágio. Como o nosso estágio é um curso técnico, gente, não precisa querer salvar o mundo. É um estágio bastante simples, sucinto. Basta você dizer o que você fez na sua experiência de estágio. Você vai ter uma introdução, uma fundamentação teórica, um campo para metodologia e cronograma, um para conclusão e acabou. Referências bibliográficas, fim.